Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas. Hoje eu estou aqui a convite da Ciri, da Casa do Caminho, para falar um pouco sobre o tema Jovem na Casa Espírita. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a confiança, poder estar representando a Casa do Caminho. A, a ideia aqui é iniciar falando um pouquinho sobre mim, e em seguida fazer sobre a palestra de um jeito leve, descontraído, de fácil entendimento. Então vamos lá. Meu nome é Lucas, eu tenho 28 anos, moro em Budas Artes, São Paulo, com os meus pais, meus dois irmãos. Eu tenho formação em engenharia de produção, especialização em gerenciamento de projetos. No momento, eu estou cursando uma segunda graduação em ciências de dados. Também eu tenho técnico em logística. Moro em Budas Artes há cerca de 23 anos. Conheci a Casa do Caminho através dos meus pais. Na verdade, para ser mais exato, o meu pai. Ele foi o primeiro a frequentar a Casa do Caminho. Iniciou por volta de uns 12 a 10 anos atrás. Com o tempo, ele foi fazendo o resto da família, meu irmão caçula, minha mãe, meu irmão do meio, eu. Então, temos mais de uma década de convivência na Casa do Caminho. Então, boa parte da juventude a gente passou, é, teve contato com a Casa do Caminho e o Espiritismo. E, em resumo, é isso. Agora, vamos estar falando um pouquinho sobre o tema. Então, eu acho que o ponto de partida aqui da nossa conversa é quem é o jovem de hoje. Ah, todo mundo já foi jovem, uns há mais tempo, outros estão passando agora por essa fase. A juventude é uma idade de descobertas, de dúvidas, sonhos, de erros, várias mudanças, novidades. Eu diria que o jovem de hoje, ele vive uma juventude bem diferente de eras mais passadas. Por quê? As gerações anteriores, eles não tiveram contato com a internet. Então, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha uma comunicação por meio de longas distâncias. O contato que a gente tinha era através de escola, trabalho, vizinhos. Acesso ao celular era dificultado. Fora que era caríssimo, né? A ligação. Agora, hoje em dia, com a internet, basta ter uma rede de Wi-Fi e a gente se comunica com qualquer outra pessoa do outro lado do mundo. A juventude de hoje, ela está o tempo todo conectada. E muitas vezes, eu diria que sozinho também. O jovem, ele está buscando algo, mas ele nem sempre sabe o que é. Ele tem acesso a muita informação, muita opinião, mas também falta direção. Ele quer liberdade, mas também quer pertencimento. Ele quer ser ouvido, mas ele não quer ser rotulado. É propósito, mas não sabe por onde começar. Nesse turbilhão todo, onde que a casa espírita entra? Será que esse jovem ele se interessa por espiritualidade? Será que ele se sente acolhido numa instituição religiosa? A resposta ela pode variar, mas uma coisa é certa: o jovem está procurando algo que faça sentido para ele.
algo que aqueça o coração e ilumine a sua mente. O espírito Emmanuel, ele diz que a juventude é a época da semeadura. Quando a alma ela está cheia de ideias, de energia, de vontade de mudar o mundo, mas ao mesmo tempo é um terreno sensível. Se a gente semear com carinho, por exemplo, com presença verdadeira, os frutos vêm. Pode demorar, mas eles vêm. Então, que tipo de sementes a casa espírita tem oferecido aos seus jovens? E mais, será que estamos regando essas sementes com paciência e com amor? Queria agora fazer uma pergunta de reflexão. Se você que é jovem, se pergunte: o que eu tenho buscado na casa espírita? E o que eu posso oferecer a ela também? Agora, se você é adulto ou até mesmo está na melhor idade, se pergunte: será que estou disposto a ouvir o jovem? De verdade, sem interromper, julgar, só acolhendo? Essa é a juventude de hoje, conectada, inquieta, muitas vezes perdida, mas cheia de potencial para construir um mundo melhor. E o Espiritismo? É esse farol. Pode ajudar a juventude a se reencontrar no que realmente importa. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os desafios espirituais e emocionais do jovem. Então, agora que já conversamos um pouco sobre quem é o jovem atual, vamos falar pelos desafios que ele enfrenta no dia a dia, por fora, por dentro. Sabe aquele ditado? Por fora, bela viola, por dentro, pão de Lorém? Às vezes é isso que acontece com muitos jovens. Na aparência, tudo está ótimo. Fotos sorrindo, vídeos animados, rotina cheia, mas, por dentro, muitas vezes, um vazio, de ansiedade, sem dúvida. O jovem de hoje, ele sente muito, sente fundo. Ele se pergunta: quem sou eu? Para onde eu vou depois da morte? Por que existe sofrimento? E tem tanta injustiça nesse mundo? Qual é o meu propósito? Deus me escuta mesmo? E nem sempre ele encontra espaço para fazer essas perguntas em casa, na escola, ou até mesmo na casa espírita. Às vezes, quando ele tenta expressar algo mais profundo, ele ouve: ah, isso é coisa da sua cabeça. Você é jovem, tem com que se preocupar. Mas ele tem sim. O Espiritismo é um bálsamo nessa fase. A doutrina espírita ela tem um poder transformador quando chega no momento certo, com as palavras certas. Ela não oferece respostas prontas, mas ela te convida para reflexão. Mostra que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Que as dificuldades têm causa e que tudo e todo esforço de melhoria vale a pena. E o mais bonito, ela nos convida a sermos agentes do nosso próprio crescimento. Então, em resumo, todo jovem tem um conflito. Ele quer liberdade, mas se sente medo de errar. Ele quer acertar, mas às vezes se sabota. Ele quer ser útil, mas acha que não tem valor. Sabe o que resolve isso?
amor por orientação, verdade com direção, acolhimento com responsabilidade. Dentro do Espiritismo tem tudo isso. Agora, uma pequena pausa para uma reflexão coletiva. Talvez, com o que a gente já conversou até aqui, esse ponto da palestra, você tenha lembrado de algum jovem que tem dentro da sua família. Ou talvez você seja esse jovem que esteja passando por tudo isso. Seja qual for o caso, respira fundo e se lembre. Você não está sozinho. Você não precisa de ter todas as respostas nesse exato momento. Por que não buscar por elas? A vida é isso. Uma construção. E o Espiritismo é uma caixa de ferramentas muito rica para ajudar essa obra. Agora entrando no próximo bloco, falando sobre a casa espírita como refúgio, como escola e lugar de ação. Queria convidar vocês a imaginar juntos um jovem cheio de dúvidas, passando por dificuldades, querendo entender a vida. Ele entra pela primeira vez numa casa espírita. Aliás, você se lembra como foi a sua primeira vez na casa espírita? Eu acredito que esse ponto ele serve para todo mundo, não somente para jovens. Porque quando normalmente a gente vem à casa espírita foi um convite, seja de um familiar, um amigo, um vizinho. Depende muito do que ele encontra ali dentro e o que ele tem que buscar. A casa espírita ela pode ser um farol, uma ponte, ar, mas também ela pode parecer um lugar fechado, distante, até mesmo complicado demais para entender. Falando um pouquinho como a forma de refúgio. Então, a casa, para ser um refúgio, ela pode ser um lugar de silêncio, em meio ao barulho do mundo, um lugar onde o jovem possa entrar e simplesmente respirar, sem cobrança, sem exigimento, sem julgamento. Tem aquele tipo de jovem que vem à casa espírita, ele está ali no ambiente, ele entra, senta, fica quietinho. Sabia que isso faz um bem imenso para ele? Tem dias que a mente do jovem está um turbilhão. Ele chega nesse ambiente calmo, tranquilo. Isso é como se fosse uma música, né? Uma sinfonia. Consegue colocar os pensamentos fora. Tem dias que ele não quer ouvir palestra, nem conversar. Ele só quer estar no ambiente que ele se sinta seguro. Isso já é uma grande cura. Um centro espírita acolhedor é aquele que deixa o jovem ser do jeito que ele é, mesmo quando ele não fala nada. Uma segunda forma, a casa espírita, ou do refúgio, seria a escola. Não é aquela escola de provas, boletins, é a escola da alma, onde a gente aprende sobre a reencarnação, amor ao próximo, perdão, gratidão, autoconhecimento. Sabe o que é lindo? Ver o brilho nos olhos de um jovem que ouve pela primeira vez sobre a moralidade das existências e diz: então eu tenho outras chances, eu não estou preso somente aos meus erros.
É como se ele tivesse recebido uma chave. E ele recebeu a chave do recomeço. E a terceira forma da casa espírita seria o campo de ação, onde a gente chama de mão na massa. O jovem tem energia, ele tem vontade de fazer, criar, se transformar. Só que ele, se ficar somente ouvindo, se ele pôr a mão na massa, ó, ele vai desanimar. Por isso é tão importante dar espaço para ele participar de campanhas solidárias, seja pegando cesto na comunidade, visitando um lar de idosos, participando de atividades recreativas numa creche, arrecadando alimento no supermercado, tem várias formas. Ajudando na evangelização infantil, organizando os eventos, criando conteúdos para redes sociais do centro, cantando, tocando, dramatizando, produzindo, cultura. Quando o jovem ele percebe que ele pode fazer parte daquilo, ele se sente o dono da casa, ele se motiva, quer continuar. Tem uma frase do Emmanuel que a gente repetir, que diz: a juventude é o tempo de semear com fé para colher com sabedoria. E essa frase ela veio lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. Então, que tipo de campo estamos oferecendo para o jovem semear? Falando agora no próximo bloco sobre o que afasta e o que aproxima o jovem da casa espírita. A essa altura do bate-papo, a gente já entendeu que o jovem ele tem sede de sentido e que a casa espírita ela tem muito a oferecer, mas nem sempre essa conexão acontece. Então, vamos parar um pouquinho para refletir. Tem afastado os jovens da casa espírita e, principalmente, o que pode aproximá-los de vez. Vamos começar pelos obstáculos, seriam as dificuldades. Depois a gente fala das pontes. Então, a gente fosse fazer uma listagem aqui. O que afasta? Primeiro ponto seria falta de escuta. O jovem, muitas vezes, ele sente que não é ouvido. Ele levanta algo para tirar uma dúvida, ele é cortado. Traz uma nova ideia, ouve, isso não faz sentido. Então, não dá para fazer, não tem lógica. E aos poucos ele vai se desgastando, vai se afastando, porque ninguém gosta de estar em um lugar e se sente como uma pedra no sapato, possível, ignorado. O segundo ponto seria excesso de formalidade. Então, não estou dizendo que o centro espírita não precisa ser um lugar sério, tem que ser informal. Acredito que tudo que fica rígido demais tem espaço para leveza, para amor, para arte, para risada. O jovem ele sente que ali não é um lugar para ele. É muito rígido. A espiritualidade é profunda, mas ela também pode ser leve, criativa, alegre. Terceiro ponto, atividade sem propósito claro. Então, às vezes o jovem ele participa de uma reunião, mas sai sem saber por que estava daí. Faltou diálogo, faltou direcionamento. Ele quer aprender, sim, mas de um jeito que converse com a vida dele, com os dilemas dele, a realidade dele, algo que traga exemplos, vídeos e faça sentido.
Próximo ponto seria preconceitos velados. Infelizmente, ainda existem muitos olhares de julgamento. Então, aquele jovem tem piercing, tatuagem, cabelo colorido, uma roupa mais diferente. Aí tem aquele comentário: ah, esse jovem não tem cara de espírita. Mas qual é a cara de um espírito em evolução? Tem? Não tem. Somos todos nós. A casa espírita, ela precisa ser abrigo para todos os estilos, todas as histórias, todos os passados. Tem que ter espaço para todos, indiferente da sua vontade, da sua roupa, seu estilo de vida. Todo mundo ali tem que ser bem-vindo, tem que se sentir parte. O que importa não é a embalagem, é o conteúdo que cada um carrega dentro do seu coração. Beleza. Mas o que é possível? Listando aqui, o primeiro ponto seria acolhimento sincero. Então, um sorriso na chegada, um bom, que bom te ver de novo, um, que ajuda na atividade de hoje, participação, coisas simples, mas que criem laços efetivos. O jovem tem que se sentir parte, quer se sentir que pertence, como a gente já vem debatendo aqui desde o início. Tem que ser ouvido. Então, espaço de fala também é importante. Então, criar rodas de conversa, momentos onde ele possa expressar suas dúvidas sem medo, fazer perguntas, até mesmo discordar com respeito. Cada um tem a sua opinião. Basta você ter respeito. Você não precisa concordar com o que o outro disse, mas você tem que dar espaço para ele expressar. Você respeita a opinião dele, tá tudo certo. Cada um tem a sua forma de pensar. Não pode ter imposição. Tem que ter essa liberdade para cada um tirar suas dúvidas e poder falar sem medo, que é algo construtivo. E a vivência, ela não existe sem o que eu posso dizer aqui. Teoria e vivência é algo que tem que andar em conjunto, não adianta só ter teoria. O jovem ele quer entender o livro dos espíritos. Ele quer saber também para que serve aquilo, como que se aplica a prática, onde que ele pode enxergar aquilo dentro da vida dele, de maneira prática, não teórica. Então, ele quer viver a caridade, quer saber onde o sofrimento está, quer fazer a diferença com as suas próprias mãos. Por isso, projetos sociais, campanhas, visitas solidárias são tão valiosas. E também a espiritualidade sem o afeto. Ah, mais do que estudar. O jovem quer sentir. Ele quer sentir que tem valor, que ama Deus, que não está só. E isso não vem só das palavras dos livros. Vem do exemplo do que está ali também, do lado. A gente tem que dar o exemplo para poder cativar. Uma pequena pausa agora para pensarmos juntos. O que você pode fazer dentro da sua realidade para tornar o centro um lugar mais acolhedor para todos? Às vezes, aquele simples gesto, ele muda o destino de uma alma. Que cedo, sabe? A pessoa sentir que você está ali presente para ajudar ela, ouvi-la. Então, isso é muito importante. Sendo agora no próximo bloco, eu dividi aqui, como motivar, inspirar e integrar o jovem nisso na casa espírita. Então, a gente já viu aqui o que afasta e o que aproxima o jovem da casa.
agora partindo um pouquinho mais para questões práticas. Como podemos motivar esse jovem a ficar, a participar, a se envolver de verdade, estar presente, para somando forças? E mais do que atrair o jovem, é importante conectá-lo de uma forma duradoura. Então, é muito importante dar voz e confiança. Nada mais do que nada, aliás, nada motiva, mas o que sentir que a sua opinião importa pela vez. Então, chama aquele jovem para pensar junto, decidir, para liderar, para ele dar a opinião dele. É, pensar um centro ele sendo organizado, um evento, uma palestra pelos próprios jovens. Eles escolhem um tema, no teatro, chamando músicos, a energia vira outra, porque é um público diferente que está organizando ali, tem outras ideias, uma criação que foi diferente. A energia é maior porque eles são os donos da proposta, eles não são só espectadores. Então é importante também dar tarefas com um propósito. O jovem gosta de se sentir útil, mas não adianta pedir para ele só varrer o salão, se ele nem sabe que isso é importante. Mostre o propósito por trás das tarefas. Explique como cada pequena ação colabora com a harmonia do ambiente, a energia do espaço, e quando ele fizer, valorize. Obrigado, sincero, faz toda a diferença. É importante também trazer temas atuais no estudo da conversa, falar de reencarnação, também é muito importante, mas o importante é trazer temas atuais, como ansiedade, bullying, redes sociais, sexualidade, saúde mental, espiritualidade no dia a dia. O jovem precisa saber que a doutrina espírita não está distante da vida real, está caminhando. Então, tem que incentivar também a criatividade, deixar o jovem propor novas formas de vivência, talvez um canal no YouTube, TikTok, um texto do Evangelho, dicas solidárias, um podcast, por que não? O conteúdo é basicamente o mesmo, a teoria. Só que a forma de se apresentar está atualizada com o tempo. A didática é completamente diferente. Então, deu exemplo, com beleza, o jovem observa muito mais o que a gente faz do que a gente fala. E se ele vê um palestrante que fala do amor, mas é ríspido no convívio, ele percebe. Isso é uma atitude hipócrita. Se vê alguém que fala de humildade, mas não quer ser questionado, ele também vai notar. Então, mais do que palavras, é preciso vivência, com leveza e coerência. A fase para aguardar. O jovem precisa de amor e confiança, não digo desconfiança disfarçada de conselho. O que a gente entende por isso? Com amor, espaço e propósito, o jovem não apenas participa, ele floresce. Por que vale a pena acreditar o jovem caminhar com ele na casa espírita, então? Talvez a pergunta mais importante que a gente possa fazer nesse exato momento seja: por que vale a pena acreditar no jovem? A resposta é muito simples. O jovem é a semente. É quem cuida da semente colhe frutos lindos no tempo certo. A juventude era o tempo de descoberta. E quando o espírito se vê diante de escolhas difíceis, é quando surgem dúvidas, medos, paixões, confusões. Mas quando
se acender as luzes das esperanças, da coragem, a vontade de mudar o mundo. A casa espírita ela pode ser um lugar onde o jovem encontra o chão, o teto e também a direção, por que não? Então, todos nós somos responsáveis. A tarefa de integrar o jovem na casa espírita não é só da juventude, é de todos nós que participam, seja frequentadores, por que não os palestrantes, os coordenadores, evangelizadores. Se cada um fizer um pouquinho, escutando, na fé, sendo humilde, a casa ela se torna um lar espiritual para todos estarem presentes, vivendo aquele clima harmônico. Tem até uma história simbólica que eu separei aqui, que é o fósforo e a vela. Certa vez, um jovem, aliás, um senhor perguntou a um jovem: Você sabe qual a diferença entre o fósforo e uma vela? O jovem pensou e respondeu: O fósforo acende rápido e queima logo. A vela demora mais, mas ilumina por muito tempo. E o senhor disse: Pois é, a juventude é como um fósforo, cheia de energia, mas se não tiver uma vela para acender, chama-se apaga. A casa espírita, então, ela precisa ser essa vela, algo que canaliza a força do jovem para ser algo duradouro, que ilumine a si mesmo e também aos outros. O jovem, ele ensina também. Então, às vezes achamos que estamos formando o jovem, mas ele também nos forma, nos ensina e nos renova. É ele quem nos lembra da leveza, da criatividade, da espontaneidade. É ele quem nos mostra os caminhos, com coragem, com curiosidade. Se o Espiritismo é uma doutrina progressista, como Kardec nos ensinou, então é natural que o jovem tenha espaço para questionar, para propor, para reconstruir com responsabilidade. Então, tem até uma frase do Emmanuel, de Fonte Viva, que diz: O jovem de hoje será o orientador de amanhã. Se queremos um mundo mais justo e mais fraterno, começamos agora a construir isso dentro de nós e também ao lado deles. Agora, começando a criar uma conclusão aqui, a gente viu que até agora nossa conversa se baseou em ouvir o jovem e dar espaço para ele. Então, basicamente, vamos sair daqui hoje com um compromisso leve e sincero. Vamos tentar acreditar mais no jovem, estar presente ao lado dele e também caminhar junto. Porque quando o jovem encontra seu lugar na casa espírita, a casa se ilumina e também o mundo. Gostaria de agradecer, então, todos pelo tempo que levou por aqui, novamente a Cida, a Casa do Caminho, pela oportunidade, e Jesus nos inspire nessa jornada, com os jovens, sempre com amor, ciência e alegria no coração. Muito obrigado a todos.